Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula sobre a atenção à necessidade de oxigenação. Então, o que falar desse contexto? Nós temos aqui a estrutura do sistema pulmonar, que é composto pelo pulmão direito, pulmão esquerdo, epiglote, esôfago, traqueia, cavidades nasais, nariz, faringe, que está disposto na região superior do diafragma, certo? E o nosso ar, né, ele vem aqui dos bronquíolos, através dos alvéolos, e o sangue é oxigenado através dos mecanismos de ventilação, perfusão e transporte de gases respiratórios. E para que a gente faça toda a assistência de enfermagem a esse paciente, né, com necessidade de oxigenação, nós precisamos entender que há o processo de coleta de dados, né? Nós precisamos saber a natureza do problema cardiopulmonar, sinais e sintomas, início e duração, bem como precisamos entender que cada caso ele vai levar a um determinado procedimento. Por exemplo, a gasometria arterial, que nós iremos avaliar, né, a saturação, a base, né, de pH, por exemplo, na corrente sanguínea, a broncoscopia, que é o exame visual da árvore traqueobrônquica, com broncoscópico, fiberóptico, flexível e estreito, para avaliar justamente a árvore, né, a árvore traqueobrônquica. E daí a gente tem a toracocentese, que muitos pacientes precisam fazer a retirada, né, da exérese de líquido pleural para fazer a amostragem e daí seguir para um tratamento correto, bem como outro exame de diagnóstico para a ventilação da oxigenação e da oxigenação. A gente tem a amostra de catarro, que ele faz a identificação de micro-organismos específicos nessa amostra, ou também verifica o crescimento de micro-organismos no catarro. Então, essas são algumas figurinhas, algumas imagens, né, do segmento do pulmão, a posição do paciente, né, que a gente vê muito falando agora de o paciente pronado, e daqui é que a gente mostra o porquê, né, que os líquidos, né, eles fazem o movimento de acordo com o posicionamento do paciente no leito, né, que a gente tem a posição de Foley elevada, segmento ao lado do leito, decúbito dorsal com cabeceira elevada, lobo superior direito com segmento anterior, por exemplo, e aqui a gente vê mais segmentos, as posições do paciente, como, por exemplo, decúbito dorsal com cabeceira elevada, deitado de lado com o lado direito do tórax elevado. E, entre outras palavras, pessoal, todos esses segmentos, eles facilitam, auxiliam para que o paciente tenha uma melhora do quadro clínico, tá? Com certeza, esse paciente, ele deve estar com características específicas de comprometimento pulmonar. E daí, quando se tem um comprometimento pulmonar, né, a gente precisa fazer a avaliação através da coleta de dados, inclusive paciente que já está em UTI, né, vai necessitar aqui de aspiração de vias aéreas. E a aspiração de vias aéreas nada mais é do que um procedimento que faz parte do conjunto de cuidados
implementados na unidade de terapia intensiva, a UTI. E esse ambiente, ele tem alta complexidade, como a gente sabe, e lá está destinado às internações de pacientes graves e instáveis, certo? E tem finalidade esse procedimento de remover secreção por meio de sucção, né, lá do trato respiratório, para que mantenha as vias aéreas férreas e também aí, prevenir as infecções, tá? Tanto das vias aéreas superiores quanto das vias aéreas inferiores. E a indicação da necessidade de aspiração é a presença de secreção visível, né? Na VA, a presença de ruído no tubo traqueal, bem como presença de roncos ou crepitações e redução dos sons pulmonares na ausculta pulmonar, desconforto respiratório, queda de SpO2 e oscilação na curva de fluxo do ventilador. E por se tratar de uma intervenção complexa, a aspiração das vias aéreas, ela requer conhecimento sobre a condição clínica do paciente, certo? Por exemplo, questões fisiopatológicas, um suporte ventilatório, ventilação mecânica, porque, embora seja um procedimento compartilhado com o fisioterapeuta, a equipe de enfermagem ela também é responsável pela assistência ininterrupta a esse paciente, e aí a gente deve ter o domínio da técnica correta de aspiração. Então, nós temos o sistema aberto e o sistema fechado de aspiração, sendo o sistema aberto a cada aspiração, usa-se um novo catéter, desconecta-se o paciente do ventilador para realizar esse procedimento. Já o procedimento fechado, né, o paciente já tem o catéter lá mantido, protegido com a baía em plástica, é utilizado várias vezes e não se desconecta do paciente nem do ventilador. Temos alguns tamanhos de catéteres para este procedimento, sendo pares, né? 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. E uma dica que eu dou para vocês é que nunca se atentem às cores, porque as cores podem mudar de acordo com o fabricante. Por isso, vocês devem sempre ler as embalagens. Também possuímos outros dispositivos, como os catéteres com válvula, né, que esses catéteres eles são utilizados para aspiração de secreções mais profundas nos pulmões e é indicado para pacientes impossibilitados de eliminar as secreções e também pacientes intubados e traqueostomizados. O sistema de aspiração aberto e fechado, eles são ambas as formas eficazes para a remoção de secreções. Mas o sistema fechado determina o seguinte: o sistema fechado mostra menor risco de hipoxemia, arritmia e de contaminação, né? Ora, é um sistema fechado que está menos propenso a levar a uma infecção, por exemplo, para o paciente. Causa menos distúrbios fisiológicos, né? Por exemplo, aumento da PA, frequência cardíaca e queda da saturação quando vai se fazer a aspiração. Geralmente o paciente pode apresentar esses distúrbios. A troca a cada 7 dias, né, ao invés de diariamente, se aumentar o risco de infecção respiratória, como eu falei anteriormente. Então, as técnicas e os cuidados para efetuar este procedimento é que você deve separar o material a ser utilizado, verificar o funcionamento de toda a rede. Se em VM ou ventilação mecânica, vocês devem verificar se há água no circuito e retirá-la. E é um procedimento totalmente estéril, então tenham cuidado com a técnica, tá? Quando vocês forem efetuar, deve-se efetuar a técnica de forma mais estéril possível. Também, por se tratar de um procedimento diretamente com o paciente, utilização de EPI é obrigatória, como óculos protetores, máscara facial, avental descartável, luva estéril. Para sucção, vocês não devem exceder os 15 segundos, tá? E, se possível, vocês mantêm o paciente com oximetria, interromper o procedimento caso a SpO2 seja menor que 90%. Se tiver cianose ou arritmia, vocês devem oferecer oxigênio por meio de ventilação. E daí eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar um link do canal com uma abordagem feita com o paciente, com essa técnica
a técnica convencional, né, que é a técnica aberta, de aspiração aberta, e vocês vão observar passo a passo. A aspiração, né, como vocês sabem, tem o sistema aberto e o sistema fechado, tem um cateter de aspiração traqueal, cateter de Yankauer. Tem na parte fechada, né, que a gente tem o conector para TOT, TNT, TQT, tem o conector com um filtro HME, as traqueias da ventilação mecânica e VM sucessivamente. Sonda de aspiração estéreo, invólucro plástico da sonda, trava de segurança do vácuo, adaptador para o intermédio da aspiração, adaptador para seringa e adaptador para acrocelterapia, certo? Então, quando vocês observem esses catéteres fechados, eles têm todos esses pontos que é diferente desse catéter mais simples. Técnica de aspiração. Quando eu vou efetuar o meu procedimento, preciso verificar, como eu já falei, SpO2, frequência respiratória, cardíaca, a pressão arterial, porque os sinais vitais desse paciente pode oscilar, tá? O paciente também não pode estar apresentando sangramentos, então fiquem atentos a esses cuidados, né? A dieta enteral, vocês precisam mantê-la fechada, informar o paciente o procedimento, a profundidade de introdução, vocês não precisam introduzir todo o catéter. E se falava muito em instilação de solução fisiológica. Vejam bem, a solução fisiológica, ela não é uma solução totalmente estéril, certo? Então, qual é o procedimento para lavagem de sonda, lavagem de vias estéreo? É a água destilada. Então, todo o procedimento, como eu falei, deve ser feito, realizado com água destilada e mantendo as técnicas assépticas. Então, os estudos mostram que é mais vantajoso a utilização da água destilada para utilização de procedimentos estéreis do que o soro fisiológico, tá bom? A sonda de aspiração você deve verificar de acordo com o diâmetro. E aí deve ser a de menor diâmetro possível para a sucção adequada. E quanto menos calibrosa, mais permite a passagem do ar e evita queda abrupta da capacidade residual funcional, até mesmo atelectasias. E as secreções mais viscosas podem necessitar de sondas mais calibrosas, e está aqui o cálculo para vocês entenderem qual a sonda ideal. Né? O número da sonda ideal vai de acordo com o número do tubo orotraqueal, menos 2 vezes 2, tá? Então, para você descobrir qual a sonda necessária para você fazer o seu procedimento, você vai e olha esse cálculo. No vácuo, a pressão ideal vai variar entre os serviços de saúde, né? Cada serviço tem seu protocolo, mas de acordo com os protocolos gerais, deve ser ajustada entre 80 e 120. E as pressões excessivas podem estimular o vômito por conta do reflexo do nervo vago. A secreção, vocês precisam avaliar a coloração, a consistência, a quantidade e o odor. Tudo isso deve ser anotado para que todo o seu planejamento, execução e avaliação, né, do seu processo de enfermagem seja completo. Ora, você precisa estar avaliando e reavaliando possíveis alterações, e daí toda vez que você anota, que você faz sua sistematização, você está entendendo que pode ocorrer mudanças e aí você está atento a essas mudanças. Como é, professora, o procedimento de aspiração? É simples, mantendo a técnica asséptica preconizada. Né? Então, vocês vão precisar de catéter de aspiração do tamanho adequado, as vias respiratórias nasal e oral devem ser aspiradas, luvas estéreis, eu sempre indico levar mais de um par, porque você pode estar, de repente, contaminando sua luva, ou mesmo um acidente, caiu a luva, você não vai estar com o procedimento ali aberto e vai contaminar, né? Então, menor risco é
você levando 2 luvas, toalha limpa ou descartável, aspirador de parede, né, ou portátil como fonte de aspiração. Os EPIs, né, como eu já falei, que são necessários e obrigatórios, a máscara, luvas de procedimento e protetor facial. E daqui o passo a passo, né? Você vai identificar o paciente para saber se realmente esse paciente é aquele que você vai efetuar o procedimento. Você deve avaliar sinais e sintomas inicialmente, identificar as contraindicações de aspiração nasotraqueal, higienização, preparação de todos os kits de aspiração. O procedimento inicial, após preparar tudo que eu falei anteriormente, vai introduzir a sonda até encontrar resistência. Isso aqui não é empurrando a sonda, né? Vocês vão em movimento circular e daqui iniciar a aplicação do vácuo com movimentos circulares suaves do catéter para que vocês permitam a limpeza de secreções que podem ficar na parede do tubo, tá? E aqui vocês vão começar a observar as secreções. Se vem muita secreção, né? Seu volume, a cor, a consistência, até o odor. E daqui desobstruir o lume do catéter, se for necessário, secreções, né, como mais espessas, vocês precisam fazer a limpeza da sonda. E como eu falei, lembrando, não utilizar soro fisiológico. Utilizem a água destilada para fazer a sucção. E ver a necessidade de aspiração oral, eu sempre indico efetuar a naso e a oral. E a coloração, né, desse exudato, você precisa avaliar a branca, se é amarelada, esverdeada, marrom, rosa, hemoptise, que daqui a gente vai saber exatamente da onde é que está vindo esse seu achado, né? Então, cada cor vai identificar de onde está esse fragmento extraído. A espessura, a quantidade também, a fluida, né? Ou seja, é uma aspiração fisiológica, é semi-espessa, espessa. Qual a quantidade? Pequena, média, grande? Bom, pessoal, eu tenho o outro vídeo e vocês vão verificar. Eu vou deixar o link para que vocês vejam na prática como é feita a aspiração, tá bom? Então, abraço e até mais.